Boa tarde, estamos aqui no Centro Espírita Irmão Samaritano. Hoje são 5 de junho, na nossa reunião de quinta-feira, e estamos aqui para dar uma continuidade na nossa roda de conversa de quinta-feira ao livro Boa Nova, do Chico Xavier, do Humberto de Campos. Hoje o nosso estudo está no capítulo 7, a luta contra o mal. E é interessante que nós pegamos essa literatura, que foi escrita há muito tempo, psicografada há um bom tempo, e nos deparamos com o fato de ser tão atual, tão atual, deixa eu ver aqui, a primeira, 41. E é uma leitura assim que nós podemos, é como se alguém tivesse colocado, como se Jesus tivesse chegado agora e falar. Então é um bate-papo que é interessante. Esse livro aqui, ele tem capítulos que você pode abrir e não perde o significado, o entendimento. E esse capítulo ele vai falar de um bate-papo que Jesus tem com Tadeu. Tadeu era um dos seus discípulos, E aquele momento em que ele começa a colocar os discípulos para fazerem o trabalho, para ajudarem as pessoas, aquelas pessoas que estão com perturbações espirituais, enfim. E aí o Tadeu, ele está um pouco angustiado, que ele fala aqui, de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituem os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então ele fala aqui na questão do diabo, na questão do diabo, do demônio, ser um adversário, o significado, de adversário do bem, adversário do bem. E o Tadeu, ele está angustiado. Ele diz aqui, ele era o que mais se deixava impressionar com essas questões dessas cenas dolorosas que eles viam, E no seu trabalho, ele não conseguiu, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, com a presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesmo. Então ele estava extremamente, profundamente encafifado. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Por que eu não chego? Jesus não chegava, já dizia, você está pronta, vai lá que você consegue. Não, ele não fazia isso. E aí ele estava angustiado porque ele não conseguiu, ele precisou que Jesus chegasse e resolvesse a questão. E aí Jesus, a resposta, aqui, se era tão fácil a Jesus, por que motivo não provocava a ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Até hoje nós nos perguntamos isso, Nós chegamos a dizer assim, mas isso está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Será que Ele não está percebendo essa dor que o mundo está vivenciando? E aí, quanto mais dramática for a situação, mais assim, nós nos colocamos assim, meio Tadeu, e diz assim, mas por que ele não resolve logo isso? Era simples, num estalar de dedos, Jesus resolvia isso tudo, Deus resolvia isso tudo, por que não? Uma questão, quem aqui já não questionou isso? Querem falar alguma coisa? Essa pessoa aqui só não tem que tentar entender. Tadeu, ele se defrontou com uma situação de uma mulher endemoniada e ele não conseguiu, E ele não conseguiu acalmar isso. Aquele espírito que estava ali com aquela mulher. Aí na presença de Jesus, tá? Por que não resolve logo isso, Senhor? Bota a mão aí,
levanta o cajado, faz alguma coisa, né? É uma questão que nós vivenciamos. Vez por outra nos pegamos com essa questão. Numa noite tranquila, aí ele foi conversar com Jesus, né? Num tom austero. Aí Jesus falou assim: qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Perguntou para Tadeu. Aí a gente pode perguntar, como se Jesus estivesse aqui colocando para a gente. E você, qual é o objetivo da tua vida? Vamos questionar isso, vamos pensar nisso. Qual é o objetivo da tua vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim fazer o que aqui? Aí ele respondeu assim: mestre, eu pretendo realizar o reino de Deus no coração. Resposta dele. Seria a nossa resposta? Eu quero realizar o trabalho de Deus no meu coração. Olha isso. Para todos nós, o que a gente poderia responder? Ai, Rutinha. Se Jesus estivesse perguntando a nós. Está fazendo aqui. Né? Qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Alguém quer responder? Eu quero melhorar, eu quero ser melhor a cada dia. Eu luto, eu me esforço. Eu luto, tu lutas, ele luta, nós lutamos. Isso acontece. Eu acho que a gente tem que tentar se melhorar. Eu me lembro de quando meu filho se casou há 2, 3 anos atrás, eu tinha uma mentalidade. Eu ainda era, sabe, eu, sabe, era só eu que sabia, e sabe, os outros não sabiam. Eu enxergava de uma maneira que ele não enxergava. Eu queria que ele enxergasse da minha maneira. Eu andei levando umas rasteiras, sabe? Meu bebê. De repente eu vi que o meu bebê tinha uma família, sabe? E a gente acaba tendo que aceitar, a entender, a compreender e deixar ele. Que é o melhor para ele. Da maneira que ele vê. Se ele enxerga assim e está feliz, que bom. Essa que é importante. Que bom, é assim. Porque eu não, no início, eu quando via algum problema, alguma, sabe, coisa que eu não concordava, eu tentava falar. Hoje em dia não, eu aprendi a calar. Aí o senhor falava assim, quieta. Quieta. A calar, isso me fez muito bem. Eu agora... Mas são os aprendizados da vida, né? Escuto, até quando me perguntam, eu penso bem se eu devo responder. Porque às vezes é melhor você até... Aí você faz que nem aquele bordão, prefiro não comentar. Não, eu só observo. Escuto e tento tirar proveito daí. Pois é, mas aí o seu objetivo é se melhorar, né? Pegar as dificuldades da vida, Mas todo mundo leva, né? Uma depressão assim, uma coisa... É o ninho vazio. Nossa, é uma depressão terrível. A gente não aceita. Não, mas aí eu comecei a me melhorar. Então, Tadeu disse... Ela cresceu, você falou umas coisas, tinha uma coisa ela cresceu, ela cresce verdade. E ela tem minha vida assim. Aí ele disse assim, o Tadeu falou, né? Realizar o reino de Deus no coração. Olha só o que Jesus fala. Se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Ou seja, a criatura tem todas as dificuldades. O que não falta é criatura com dificuldade. E aí você, no local de espectador, você diz assim, mas tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que quando você começa a se perceber, primeiro, se você é espírita, você lembra que provavelmente já fui assim, né? Provavelmente já tive esses erros, provavelmente já escorreguei nessa maionese. Normalmente a gente...
Só que nós somos espíritas, mas estamos num corpo de carne. Estamos vivendo o dia a dia. E às vezes a gente esquece que somos espíritas, né? Às vezes a gente dá aquela derrapada e fala, Senhor, não vai fazer nada não, né? Não vai fazer nada? Então ele diz assim, procura as tuas necessidades. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Todos somos irmãos. Aí eu estava lendo isso aqui, lembrei do Instagram, auxilia teu próximo. Aí a criatura falou assim, qual próximo? Vamos pensar se vale a pena auxiliar, não vale a pena? E esse próximo aí eu não quero não. E esse próximo aí passa, né? De vez em quando a gente pensa essas coisas. Mas ele diz assim, é aquela coisa, nós esquecemos que nós também já tivemos esses erros. Mas às vezes eu penso assim, isso é uma reflexão minha. Às vezes aquilo nos choca, né? E é importante que fiquemos chocados, porque se nós não ficarmos, significa que somos coniventes, né? A questão é, aquilo nos choca, mas o que nós vamos fazer com esse sentimento, né? E aí a minha reflexão era assim, provavelmente aquilo já foi uma coisa tão ruim para mim, e eu tenho essa consciência de que foi tão ruim para mim, que aquilo me incomoda demais. Aí eu prefiro que não tenha, que se resolva logo, né? Nós somos, ainda temos essa dificuldade, como você falou. Eu queria resolver logo o negócio da criança, do filho, do bebê. Vou lá resolver, porque tem que ser assim, porque eu sei que tem que ser assim. E não tem que ser assim. E aí a gente quer resolver o troço lá, tá incomodando, tá doendo, tá fazendo a sua lembrança daquela que você já vivenciou aquilo. Aí o Tadeu, mas os espíritos do mal também são nossos irmãos? Eles são nossos irmãos? Aquele cara que fez aquela tão ruim, tão mal, tão... Enfim. Aquela barbárie. Como assim? Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia da redenção pelo bem. Como nós, que já vestimos a túnica do mal em alguma época, bem lá atrás, né? Ou não tão lá atrás. Fernanda, eu estou tentando... eu estou tentando que a coisa fique mais suave. Foi muito lá atrás, tá? Que a gente já está melhor. Mas isso é possível, né? O tão lá atrás pode ser na minha adolescência, sei lá. Mas as pessoas vão modificando, isso aqui é o bom, né? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus, nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância. Então eu não combato a pessoa, eu combato o ato, eu combato a situação e não a pessoa. Porque aquela pessoa um dia, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós seremos anjos. Mas, por enquanto, a gente está ainda escorregando na maionese. E faz parte, né? Essa coisa de pensar que um dia todos seremos anjos. Dá uma esperança, né? Dá uma esperança na humanidade. Um dia, quem sabe, né? Não, a gente sabe. Sabe. Com certeza com a gente. Tem certeza, Todos somos filhos de Deus. Então, isso é tão confrontante pensar, nossa, o mundo está tão conturbado. Vai ficar bom, vai melhorar, vai passar. Tem que esperançar isso aí. Ele falou assim, Tadeu, jamais olvidemos, ou seja, esqueçamos, né, o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Mais embaixo ele diz assim, segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta
que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, isso que eu falei, atualíssimo, né? Nós estamos num mundo muito complicado, né? Para nós ainda é muito complicado. É preciso reconhecer... Esther, né? É preciso reconhecer... Espera que eu me perdi, desculpa. Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. Se nós formos pensar bem, a lei é a mesma desde lá, muito lá atrás, desde Roma, desde tudo. A lei é a mesma. As coisas vão acontecendo, e aí o que nós precisamos fazer? O que ele está falando aqui para Tadeu? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos adaptar e essa atenção que eu dou, essa crítica que eu dou para o mundo, eu tenho que voltar para mim, e eu estou falando isso para mim, tá? Eu tenho que, porque a primeira orelha que chega é a minha, né? Tem que voltar para mim, para eu trabalhar aqui dentro, para eu poder conseguir lidar com o que está lá fora. Eu preciso trabalhar aqui dentro. É isso que Jesus está falando. Não ouvides o teu próprio trabalho. Caminha para Deus. Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Olha que lindo. Ninguém vai poder tirar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Já disse João, né? No seu evangelho. Se eu sei qual é a verdade que eu tenho que me pautar, aquela é a verdade. Mas também vamos ter nos desculpar das vezes que a gente escorrega na maionese, porque a gente vai escorregar, não tem jeito. Ainda somos espíritos imperfeitos, ainda temos as nossas dificuldades. Às vezes a coisa é tão pesada que nós parecemos que não conseguimos segurar. Repete essa coisa aí de Deus. Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às forças do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além dessa vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do nosso Pai. Então, como que está o seu mundo interior? Outra perguntinha, agora eu já estou falando demais aqui. Como está o seu mundo interior? O meu, às vezes, fica caótico, vou falar. Às vezes ele fica caótico. Aí eu falei assim, pá, pode parar, calma, respira, inspira e não pira. Inspira, expira e não pira. E vamos buscar, joelho no chão, ora a Deus, fala, Senhor, o negócio está sinistro, me ajuda. É a humildade, né, amiguinho? Porque às vezes o mundo da gente fica caótico. Quem pode responder? Eu. O quê? Quem é que pode? Quem pode responder? Está o seu mundo interior. O meu mundo é assim, né? Porque de todo mundo, ainda mais. Mas é porque nós somos cíclicos mesmo. Uma série de coisinhas, então. O vizinho deve dizer assim, a dona é meio peluda. E às vezes eu falo comigo mesmo. Ou eu falo sozinha. Eu também falo. Também adoro. Devagar, devagarinho, igual um martinho. E alto se bate, né?
O menino dizia, essa dona aí deve ser minha Tereza. Mas é assim que a gente cresce. Exatamente. Esses altos e baixos. A gente se dá conta de que a gente está no baixo. Quando a Peraí, gente- vamos subir. Isso. É importante lembrar que a gente vai crescer quando, como ela falou, né? Quando você para e percebe, ih, tá certo não. Eu percebi também, assim, depois desse tumulto todo, que foi minha vida, foi 1 ano e pouco de tumulto, eu me perdida. Aí eu parei e comecei a refletir. Gente, a minha família precisa do meu controle, eu tenho que me controlar. Eu tenho que segurar a minha língua. Isso é Eu tenho- super importante. Eu tenho que aprender a respeitar. Eu vejo a vida de um jeito, mas ele vê de outro. Então, nós temos que respeitar. Caiu a Para eu ficha. manter a minha família unida, eu vou ter que me policiar, eu vou ter que fechar minha boca. Então, todos os dias na minha oração, eu peço, segura minha boca, segura minha língua, para me falar só o necessário. Sabe, para mim chegar. Olha, no meu quarto, em cima da minha cama, tem uma Nossa Senhora da Palavra. Todos os dias eu peço para ela. Que legal. Dê sabedoria. Pra Eu não só conheço falar essa. a coisa certa. Eu não conhecia. É. Já tem ela, já tem uns 20 anos. Sabe? Então eu tenho uma fé na Nossa Senhora para ela me dar a palavra. Eu não conhecia, não, é. Sabe? Então eu tenho uma parede. Então, eu sempre peço a Deus que me dê sabedoria para mim só falar na hora certa o que for. Ouvir mais, Sabe? né? E quando não, eu paro e, sabe, e vou escutar. Isso é escutar o Zé Carlos. É. Então falou, o meu mundo, eu não estou te falando muito não, né? Estava assim, um pouco caótico ano passado, e foi identificado câncer de próstata, dentro de mim, né? Aí eu estava só pensando Abalam, lendo é. na internet, carcinoma, é isso, acontece aquilo outro, foi identificado, até fiz um monte de exame, inclusive na biópsia, aí foi identificado realmente, está entendendo, o carcinoma, né? O nódulo latitudinal da próstata, tá entendendo? Aí, daí, foi sugerida uma cirurgia radical, eu fiz a cirurgia radical, retirou a próstata todinha, retirou ela todinha no ano passado, 1º de outubro do ano passado, né? Aí o doutor Rafael, ele fez outra biópsia depois da retirada da próstata, né? Aí ele ligou toda leve, porque não tinha tido metástase, não saiu nada de dentro da próstata, nem nada, está órgão do corpo, botou direitinho. Aí quando de lá para cá, eu já fiz duas PSA, né? E todos, de 4 meses, fazer até 8 meses, e todos eles identificou, assim, deu inferior a 0,01. Então, Já estou tranquila. Aí eu fiquei mais tranquilo. Essas situações. O tempo todo é o vigiar e orar, né? E aí ele fala assim, Senhor, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas eu terei errado externando os meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos. Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Ela disse sim, a luta, a intenção é boa, é excelente. Mas ele diz assim, uma coisa interessante, vou pular aqui. Tem uma frase aqui legal. O meu tá de 1900 antigamente. Tenho aceitado a luta com o Pai, como o Pai me envia, e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Então é um trabalho diário, essa questão da gente, desse policiar-se é diário. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não tenha convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vida como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Como é que eu vou fazer para afastar as sombras, né? Aí ele diz assim, voltamos no início da explicação. Para isso,
necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito. Então eu não tenho que consertar ninguém, eu tenho que consertar a mim primeiro, né? Sendo este o objetivo da tua vida. Porque aqui atrás, o que ele falou quando ele respondeu? Quero ter a vida, quero realizar o reino de Deus no coração. Aí ele está dizendo, a questão é da tua vida, a luta é tua. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Como você falou, né? É o amor, sempre o amor. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente, tão só pela força da palavra? Não adianta só falar, não, tem que ter muito amor. Por que Jesus conseguiu e ele não conseguiu? Pelo amor, né? Porque ele tinha toda uma energia. Ai, caramba. Ele tinha toda uma energia, o magnetismo dele, que só a presença dele já resolvia. Né? Só a presença, quer dizer, não é só com a palavra. O magnetismo de amor, assim, que cura, né? Exatamente. Só A a... gente pode falar de um estado de consciência? A gente pode falar da consciência de Deus em nós? Sim, com certeza. Na verdade, todo esse, como ele falou lá, né, o que Deus nos contempla, aquele primeiro processo lá, nos é garantido a sementinha da consciência de Deus, né? Uhum. E é essa sementinha, e é essa oferta que precisa germinar, Que a né? gente E precisa a gente precisa cultivar. muito aquilo. E a gente trabalhar só consegue cultivar isso na relação com o outro, trazendo as dificuldades dessas relações para dentro, né? Digerindo os processos que são difíceis, né? Aí entram as doenças, aí entra as dificuldades Todas as questões, relacionais de todas do as mundo, questões do mundo, É. né? Essa fala que você falou que é muito interessante, lá quando eu cheguei, que é da gente poder observar o que a gente está produzindo, Isso. né? É vigiar. É o vigiar, né? Pedir mesmo para calar. Aí ele fala aqui, as dissertações filosóficas não constituem toda a realidade. Não adianta você ficar filosofando, falando, tendo uma palavra bonita, se o teu coração não está ali. E aí ele fala assim, e a luz ilumina dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Você não pode falar uma coisa que você não faz. Eu lembrei do Gandhi, né, que a mulher chegou com a criança. Gandhi, por favor, fala para ele não comer tanto açúcar, que açúcar faz mal, para ele deixar de comer o açúcar, que o açúcar... Ele falou assim, aí ele parou, pensou e falou assim, daqui a um mês você volta. Não, um mês, ele deu um mês. Aí ela voltou, ele falou com o garoto, não come, né? Aí ele, muito obrigada, ele vai te ouvir e tal. Mas por que um mês? Eu não podia ter falado naquela hora, porque eu precisei de um mês para parar de comer açúcar. Como ele ia mandar o menino parar de comer açúcar, se ele comia, né? Então não dá. Então você só pode exigir do outro aquilo que você faz, e você ainda não está fazendo. E aqui, olha, sem esquecer que Deus cuida de todos. Jesus está no leme. Quando a gente fala dos filhos, que a gente tem essa coisa, eu me identifiquei. Toda mãe é. Aí a gente vê essa frase aqui de pensar que para que a gente se desespera tanto tempo? Se Deus está no Eles estão cuidando. E tudo vai ter que ser do jeito que é. Aí, vamos, só para terminar, vou lá para o penúltimo parágrafo, porque é interessante isso aqui. Que ele iniciou o capítulo falando da endemoniada que o Tadeu não conseguiu resolver. Então ele fala assim, que é importante isso, é uma finalização, é uma conclusão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando, e não o achando diz,
voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida, adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que, essa última frase é fantástica, não basta ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se a casa, a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Não adianta eu chegar, mostrar uma fala polida, e se eu não sou aquilo, ou então na casa espírita eu sou assim, eu sou perfeita, maravilhosa, todo mundo acha que eu sou uma santa. Aí chega lá fora, né? Uma vez eu lembro de uma casa espírita, que era perto de um supermercado, que aí as médiums saíram, 2 médiums saíram, por acaso, elas não estavam juntas, né? Mas aí elas começaram a brigar, só que as lojas ainda estavam com um crachá do centro. Foi uma briga terrível, e aí eu falei assim, meu Deus, ainda estava com o crachá do centro, que horror, como é que pode uma coisa dessa? Ou seja, eu sou uma coisa lá dentro, lá fora eu sou outra, não é assim, né? Isso não é fácil, isso é um trabalho diário, eu diria que horário, minuto a minuto, segundo a segundo, né, que a gente tem que tratar, porque nós temos essas dificuldades ainda. Não adianta eu chegar aqui e dizer, nossa, somos espíritos, estamos prontos, somos maravilhosos, somos os melhores, a nível de religião nós somos os melhores, conhecemos tudo, que não é bem assim, né? Somos todos adoecidos, e a partir disso aqui, é que nós começamos a nos medicar. É um medicamento diário, né? Quando a gente chega danada da vida e começa a falar e bota tudo para fora e o outro vem e conversa, isso é terapêutico, né? Todo mundo passa por isso. E aí você diz, não, todo mundo zangado que aconteceu isso, aquilo, outro. Não, mas é assim, mas eu tô com raiva de mim porque eu não tinha que... no livro da Hermance Dufour, né? Reforma Íntima sem Martírio, é um excelente livro. E ela diz, tem um capítulo que diz a angústia da melhora. Você já sabe o que tem que fazer, como disse o Paulo, né? Porque o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque nós ainda estamos nesse momento, né? Nesse momento. Tá bom? Então, é isso, que nós possamos levar dentro do nosso conhecimento de hoje, do nosso exercício de hoje, que está tudo aqui, e é aqui que eu tenho que trabalhar. E aí, né, como você fez, você se trabalhou para poder auxiliar a família. E como todo mundo faz, né? Você, quando cai a ficha, e isso é legal, que cai a ficha, mas de vez em quando a gente volta, escorrega na maionese de novo, que é cíclico, até o momento em que você, aquilo completamente. Mas eu vou procurar Nossa Senhora da Boa Palavra para